Vamos lá, eu vou começar falando um pouquinho com vocês sobre a pornografia, mas eu vou trabalhar mais hoje sobre a importância e como que Eliezer Borges também, Geni, como nós precisamos proteger as nossas crianças, a infância, proteger nossos adolescentes contra a questão da pornografia. Graça Lopes também, deve ser psicóloga aí, ó, tá aí. Deus abençoe você, viu, Graça? Obrigado pela presença aí, pelo carinho, tá? Letícia também aí. Então vamos pensar aí, Gessena também, como que nós podemos proteger as nossas crianças, nossos adolescentes, da questão tão séria hoje que é a pornografia. Então, vou trabalhar com vocês esse tema e eu vou começar aqui com vocês hoje dando algumas estatísticas importantes sobre o problema da pornografia no mundo. Oi, Carol também aí, Ana Lúcia, Lígia também, a Nádia, sobre o problema da pornografia no mundo especificamente. Depois nós vamos trabalhar outros dias, outros temas sobre esse assunto, tá? Uma pesquisa que eu tenho aqui fala o seguinte, olha, são dados bem alarmantes, tá bom? 12% de todos os sites do mundo contém pornografia. 25% das solicitações de mecanismo de pesquisa no Google ou outros sites de pesquisa contém buscas de pornografia. Quer dizer, 1/4 de todas as buscas no mundo são para pornografia. 28 mil é o número de usuários vendo pornografia a cada segundo. 28 mil pessoas estão vendo pornografia a cada segundo. 75 milhões é a média mensal de visitantes em sites adultos pornográficos. 75 milhões de pessoas. 75 milhões. Cerca de 50% de todos os usuários da internet veem material pornografia online. Volto a repetir, quase que 50% de todos os usuários da internet veem pornografia em sites pornográficos diariamente. 85% dos americanos acreditam que as leis federais contra a pornografia devem ser aplicadas com mais vigor. 75% das pessoas que visualizam acidentalmente veem sites pornográficos. 75% das pessoas que veem pornografia acabam vendo acidentalmente. Eu tenho atendido pessoas que às vezes me dizem assim, que de repente estão vendo o celular, um site, alguma coisa, e de repente aparece a pornografia, mesmo sem elas terem buscado. 270 são o número de sites criados pornográficos todos os dias no mundo. 270 sites pornográficos são criados todos os dias no mundo. 3 mil é o número aproximado de sites pornográficos que distribuem pornografia infantil em inglês. Pornografia infantil, que fala de pornografia infantil e até de pedofilia. 1 em cada 7 jovens relatam ter sido solicitados para sexo online. Vou repetir. Em cada 7 jovens, 1 foi solicitado para sexo online. 11 anos é a idade média em que uma criança é exposta pela primeira vez a material adulto em pornografia. Vou repetir. Olha que sério. 11 anos é a idade em que uma criança média é exposta pela primeira vez com material adulto. 7 em cada 10 crianças viram pornografia de maneira sem querer
inadvertidamente. 7 em cada 10 crianças. Cerca de 1.600 é o número de sites com pornografia infantil criados em 2008, por exemplo, sobre pornografia infantil. Cerca de 60% dos sites hospedados nos Estados Unidos são de pornografia. 60% dos sites americanos são de pornografia. Cerca de 50% dos alunos do jardim da infância e da primeira série relataram ter visto conteúdo pornográfico online que os deixaram desconfortáveis. Esse estudo foi feito em 2008 pelo Rochester Instituto de Tecnologia. Em 2008, 48% de alunos de jardim da infância tiveram contato com material de pornografia. 34% das meninas adolescentes compartilharam fotos ou descrições físicas de si mesmas online em comparação com 15% dos adolescentes. Ou melhor, as meninas compartilham muito mais nudez do que os próprios meninos. $89 é o tempo gasto com pornografia a cada segundo no mundo. Então, cerca de $100 é gasto por segundo em pornografia no mundo. 13 bilhões de dólares é a receita estimada gerada por pornografia nos Estados Unidos, incluindo 2,8 bilhões de pornografia online. 97 bilhões de receita mundial total é gerada por pornografia anualmente a partir de 2006. Então vocês imaginam, estou dando aqui algumas questões importantes para cá, sobre o quanto que a pornografia está sendo disseminada e tem destruído crianças, adolescentes, jovens, mas especialmente no que se refere a uma criança. Preciso começar falando para você e com você de que a coisa mais importante a se pensar é que quanto mais cedo uma criança, um adolescente, tiver contato com pornografia, mais ele estará fixado na sexualidade de maneira perversa. Então vou repetir. Quanto mais cedo uma criança tiver um contato com pornografia, com imagens pornográficas, com sexualidade explícita ou não explícita, ou com conteúdo erótico ou pornô, mais é a possibilidade dessa pessoa ter uma fixação na sexualidade de maneira perversa. Eu falo isso por pesquisas, estatísticas e por atendimento. Atendo muita gente e cada vez mais atendendo pessoas, você percebe que muitas pessoas hoje viciadas em pornografia foram pessoas que foram de maneira muito precocemente expostas à pornografia. Eu já atendi pessoas e atendo pessoas que foram expostas à pornografia, por exemplo, com 3 anos de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Então, quanto mais precocemente uma pessoa é exposta à pornografia, maior é a possibilidade dessa pessoa ter uma fixação na sexualidade e nós temos com isso sérios problemas no futuro. Por quê? Quanto mais fixada for uma criança na pornografia, mais nós vamos ter um problema. O que é um problema? A pessoa deixa de viver uma vida normal e passa a viver como se tudo fosse sexualidade. Ela deixa de construir relações sociais boas, agradáveis, e passa a ver o outro apenas como um objeto. As relações sociais das pessoas estão sendo baseadas apenas na forma de objetificar ou de transformar o outro num objeto do prazer sexual.
Então as relações sociais são empobrecidas. Por que empobrecidas? Porque o outro é visto apenas como uma função para que o prazer sexual da pessoa seja satisfeito. Então não há mais pessoas que vivem relações sociais agradáveis. Vivem num mundo de ilusão, Carol, é verdade. Então é assim, as pessoas usam as pessoas para satisfazerem sexualmente sem ter comprometimento, sem ter compromisso sério com as pessoas. Quer ver só? Eu tenho algumas pesquisas aqui que são importantes. De acordo com a Coalizão Nacional para a Proteção de Crianças e Famílias, uma estatística feita em 2010, mostra que 47% das famílias americanas relataram que pornografia é um problema nas suas casas. 47%. Mais, o uso de pornografia aumenta a taxa de infidelidade conjugal em mais de 300%. Porque com a presença da pornografia, a infidelidade conjugal é algo muito presente, muito sério. Porque fantasia-se que o mundo é esse mundo da pornografia. 40% das pessoas identificadas como viciadas em sexo perdem seus cônjuges, ou melhor, 40% de casamentos de pessoas viciadas em sexo acabam. 58% sofrem perdas financeiras consideráveis, porque gasta-se muito com pornografia. E cerca de 40% perdem os seus empregos. Existe uma pesquisa mostrando a perda do emprego na relação muito próxima com a pornografia. 70% dos divórcios envolve uma das partes conhecendo um novo amante pela internet, enquanto 56% envolvem uma das partes com o interesse obsessivo em sites pornográficos. Então, a pornografia está destruindo a vida das crianças, da adolescência, está transformando a infância numa infância perturbada. Por que isso? Porque a criança vítima de um abuso sexual, vítima de um abuso físico, a criança que sofre um abuso sexual é uma criança que é marcada para a vida. Ontem mesmo eu falava com um rapaz que ele me contou que dos 3 aos 16 anos de idade, ele sofreu abuso sexual dentro da sua própria casa. E ele desenvolve hoje um transtorno de personalidade em função de toda a dor e angústia, o abandono afetivo e de ser usado como objeto sexual desde os 3 anos de idade. São pessoas que vão para a vida com sérias dificuldades de confiabilidade, de ter um parceiro corretamente identificado. Muitos vão ter comportamentos borderlines, ou comportamentos psicóticos, ou perversos. Muitos vão ter comportamentos, por exemplo, bipolares, porque ele não suporta a dor de se transformar num objeto. Uma criança se transforma num objeto sexual de um adulto. Então essa criança cresce com uma baixa autoestima. Vivem no ciclo vicioso. São pessoas depressivas, é isso mesmo. Existe uma relação, não vou falar sobre isso hoje, mas eu vou trazer para vocês alguns dados mais importantes, que parte de pessoas extremamente depressivas são pessoas que sofreram não só abandono físico, abandono afetivo, mas também um abandono ou um abuso sexual. Sofre uma depressão, porque não tem amor próprio. O amor próprio da pessoa é zero. Por quê? Porque a criança que deveria ser cuidada é abusada. Ela se transforma num objeto para o outro. Não sabe nem ao menos ser um sujeito desejante para a vida. É sempre um sujeito ou uma pessoa refém do desejo para o outro. Tem dificuldade de amor próprio, de autoestima. Enorme dificuldade de escolher a vida, de escolher parceiros, de escolher um futuro.
se transformam num objeto para o outro, né? E isso realmente está destruindo famílias, casamentos. E muitos pais estão dormindo, não estão percebendo da gravidade do problema que está acontecendo dentro das próprias famílias. Pesquisas mostram que a cada 4 homens, 3 têm sérios problemas com pornografia. Entre os cristãos, cerca de 50% de pastores vivem tendo problemas com pornografia. Adolescentes, a cada 3 adolescentes, 1 tem sérios problemas com pornografia. São viciados em pornografia e masturbação. Bom, o nosso tema de hoje é sobre como proteger os teus filhos e como proteger o teu filho da pornografia infantil. Teu filho, teu neto. Então, é uma live que estou fazendo. É claro que a gente sabe que se fosse uma live sobre prosperidade e ganhar dinheiro, nós teríamos aqui muita gente assistindo. Mas como é uma live de um assunto tão importante, mas as pessoas não dão o devido valor, depois você mande para as pessoas, para amigos seus e para pessoas. Os pais estão fechando os olhos e não estão vendo que os filhos estão sendo reféns de pornografia na internet. E eu não falo isso só porque eu leio, gente. Eu falo isso porque eu atendo gente há mais de 38 anos. E eu sei os relatos que eu ouço dos adultos em função da pornografia e de como esses adultos foram iniciados sexualmente na própria infância. Eu ouço as coisas mais absurdas. Falei para vocês e volto a repetir ontem com um rapaz da igreja mesmo, dizendo que dos 3 aos 16 anos de idade, sofreu um abuso sexual dentro da própria casa. 3 aos 16 anos de idade. Essa pessoa já tentou suicídio. Essa pessoa tem sérios problemas, às vezes, de oscilação de humor. Tudo em função de uma baixa autoestima, de um baixo valor próprio. Às vezes a pessoa que sofre um abuso sexual, um abandono afetivo, por exemplo, se transforma numa pessoa que vai tentar cuidar de todo mundo. E o tentar cuidar de todo mundo é uma maneira que ela tem para não se sentir desamparada. Ela busca amparar as pessoas, busca ajudar as pessoas para, no afã de ajudar pessoas, ela possa sentir-se acolhida, abrigada. Ela sobrevive em função de ajudar pessoas. Pesquisa mostra que pessoas que sofrem abandono afetivo, ou pessoas que sofrem abuso sexual, físico, verbal, abandono desde a sua infância, são pessoas que geralmente vão buscar profissões de cuidadores, cuidar de pessoas, psicólogo, médico, doutor, fisioterapeutas ou coisas parecidas. Por quê? Porque a maneira que ela tem de, ao cuidar do outro, sobreviver a um abandono afetivo ou um abuso sofrido na infância. Olha só que coisa interessante. Então vamos pensar um pouquinho sobre como você deve precaver e prevenir o seu filho, a sua filha, seus netos da pornografia. Primeiro é isso mesmo, Luísa. Não deixe o seu filho ficar navegando nas redes sociais sem o seu gerenciamento. Você precisa saber e gerenciar o que é que o seu filho está vendo nas redes sociais. Aliás, os teus filhos, crianças especialmente, não deveriam ter redes sociais. Não deveriam ter um Instagram, um Facebook, um TikTok. Não deveria ter acesso às redes sociais. Uma criança só deveria ter acesso às redes sociais a partir da adolescência e uma infância sendo totalmente preservada e conservada para não ter acesso às redes sociais.
Os pais e as mães deveriam ter tempo suficiente para brincar com seus filhos, conversar com seus filhos, brincar de várias coisas importantes, brincar das coisas mais especiais possíveis sobre os filhos e não deixá-los navegar nas redes sociais, não deixar os filhos vendo e entrando em redes sociais. Não deveriam. Eu atendi um casal cristão que o pai trabalha fora, viajava muito, deu uma casa maravilhosa para a família. A mãe sempre ocupada com as coisas. O filho vivia muito tempo nas redes sociais, muito tempo em joguinhos de computador e navegando em redes sociais. Nisso, em jogar um joguinho especial, ele conheceu um pedófilo. Esse pedófilo começou a chantageá-lo, cantar e fazer propostas sexuais. Começou a enviar nudes para esse garoto de 11 anos de idade. E começou a jogar na cabeça do adolescente que ele não era menino, que ele podia ser menina, que ele era um bissexual e tantas coisas mais. Quando a família me procurou para trazer o caso, o garoto já estava totalmente contaminado, ludibriado por causa de um pedófilo que começou a ter acesso a ele através das redes sociais. Então, às vezes, os pais querem ganhar o mundo, conquistar tantas coisas e perdem o tempo de estar com os filhos, de brincar, de conversar, de divertir, fazer uma mesa posta, sentar todos juntos, conversar, bater papo, orar junto, conversar junto. Saber o que o filho está vendo, o que está assistindo, quem são os amigos dos filhos, quem eles conhecem na internet. Vigiar, sim. Enquanto são crianças, adolescentes, não têm maturidade suficiente, não têm a experiência de vida. Tem que vigiar, tem que saber o que fazem de postagem, tem que saber com quem estão conversando, quem são os amigos online. Então, ao invés de você dar um celular para o filho e redes sociais, explore atividades lúdicas com seus filhos, brinque com eles, brinque ao ar livre, jogue bola, vá ao cinema, ande, brinque de bicicleta, de bike, faça natação, esporte, basquetebol, voleibol. Tire as redes sociais dos seus filhos. Não deixe os seus filhos com tempo nas redes sociais. E se a criança não tem que ter acesso às redes sociais, é viciante uma criança ter acesso às redes sociais antes da adolescência. Tem pais que se gabam e ficam felizes por ver que o filho, a menina, o menino tem 6 anos de idade e eles criam uma rede social, um Instagram para o garoto, para a garota. Isso é um crime. Você está permitindo com que pedófilos sondem os seus filhos. Criança não tem rede social. Criança não pode ter rede social. Criança não pode ter acesso à rede social e nem à internet. Quando ele começar a crescer, ele vai crescendo, desenvolvendo, e você vai apresentando para ele as coisas e vai cerceando o tempo que ele vai poder estar no seu celular. Existem programas que os pais podem colocar no celular de um adolescente, por exemplo, e restringir o uso de celular por dia. E esse programa restringe o que o filho está vendo, o filho ou a filha. E mais do que isso, o pai e a mãe veem o que eles estão vendo. Não tem nenhum problema. Ah, meu filho é adolescente, ele quer liberdade. Se não tem responsabilidade, não pode ter liberdade. A lei da casa, quem coloca é você, pai, e você, mãe. A tua ausência permite com que os teus filhos sejam terceirizados e que outros comecem a cuidar dos teus filhos. Não faça isso, não. Nunca faça isso. Se o teu filho é adolescente, tanto youtubers que exploram a imagem dos filhos, é verdade.
exploram a imagem dos filhos, vendem a imagem dos filhos e fazem isso. Quantos pedófilos marcam encontro com crianças, adolescentes? A gente fala aqui, Elaine e Tiago, de que os filhos não deveriam ficar tempo na internet, mas aí você vê os pais que, para dar sossego aos filhos, dão um celular na mão do filho. E a criança tem 6 anos de idade com o celular na mão. Porque é uma maneira que a criança tem de ficar calma e tranquila. Antigamente a criança chorava, papai e mamãe davam uma chupeta, uma papinha, colocava no colo, conversava, trazia uma palavra, batia um papo com a criança e amenizava essa dor. Hoje em dia, como é que os pais amenizam a angústia de uma criança? Dão na mão o celular e estão criando vítimas virtuais. Problemas sérios. Se você tem um filho adolescente, estabeleça horário para entrar na rede social. E se preciso for, põe um programa para espiar o que ele está vendo e assistindo. Vasculhe o que ele está vendo e o que ele está assistindo. Não tenha medo de fazer isso e não fique preocupado se o teu filho vai ficar bravo ou não com você. Você está preservando o seu filho para um futuro. Você precisa entender que o seu filho precisa de contato, de conversa. Acabamos de assistir uma minissérie que eu indico para vocês, chama-se Adolescência, na Netflix, uma minissérie muito legal, muito interessante mesmo, e ela mostra o quanto que uma criança entregue às redes sociais acaba cometendo o que cometeu de verdade, um assassinato. E você vai vendo aí no tempo, na minissérie, o quanto que, oi Fabrício, oi Fabiola, o quanto que no final da minissérie, são 4 episódios, o pai e a mãe perguntam, onde nós erramos? Como é que de nós saiu um garoto que cometeu um crime como estes? Por que eu digo isso? Porque o filho ficava o dia inteiro no computador, à mercê das redes sociais, e os pais não sabiam nada. A última cena mostra o pai dentro do quarto do filho, e aí o pai sai e olha e diz, meu filho ficava o tempo todo trancado dentro desse quarto. Meu filho não tinha vida, a não ser uma vida virtual. Virtual. Os pais estão errando quando não dão o celular na mão dos filhos. Oi Gesiel, Deus abençoe. Os pais precisam ter tempo para conversar com os filhos, brincar com os filhos, estar com os filhos, abrir um diálogo franco e aberto com os filhos, ter uma conversa direta e franca com os filhos, saber quem são os amigos dos filhos, com quem que eles saem, onde eles vão. E até outra coisa que eu digo para vocês, dormir na casa de amigos. Nós vemos às vezes acontecendo que uma criança vai dormir na casa de uma outra pessoa, nem sabe quem que é essa casa que vai dormir, e ali sofre uma importunação, um abuso sexual. Até isso é perigoso. Então assim, pais que geraram filho não podem terceirizar a educação dos filhos. Os pais têm que estar presentes na vida dos filhos como lei, como regra, como limite, afetuosamente, mostrando o que é correto, dizendo o que está errado, se importando com eles e não permitindo com que eles fiquem vivendo relacionamentos que vão estragar a sua vida. Então você precisa assumir na sua casa o sacerdócio, a função de pai, a função de mãe. Agora, uma coisa importante, não adianta você tentar colocar limite para o seu filho se você gasta todo o tempo também com as redes sociais. Se você não dá tempo para os seus filhos, muitas vezes os filhos só estão fazendo o que vem os pais fazerem. Os pais não têm tempo às vezes porque
porque os filhos não têm tempo com os pais, porque os pais estão tão envolvidos com a rede social que não tem tempo. Eu atendi um casal, uma família, que o filho era autista, e tinha muitos problemas de autismo realmente. E sabe o que acontecia, queridos? O marido chegava do serviço, colocava 3 celulares na mesa, um pessoal, um da empresa, um da diretoria, e ficava o tempo todo vendo o celular. A criança pichando a casa, pintando, bagunçando, gritando, correndo, chamando atenção para ela, e o pai num mundo à parte. E eu dizia para o pai: enquanto você não parar tudo e não der atenção para o teu filho não vai dar sossego para você. Crianças imitam os pais. Eu tive um casal e tinha uma criança que a criança, ela bagunçava, ela rasgava o sofá, ela queimava tudo, ela destruía, ela pintava. Um dia ela pegou cocô e jogou na parede, pintou a parede toda. O pai e a mãe ficaram preocupados com o comportamento, pensando que o filho estava perverso. Não era perverso. A criança está chamando a atenção. Quando a criança está em casa fazendo uma coisa dessa, por exemplo, destruindo, quebrando, ela está dizendo: olhem para mim. E se você não atentar para essa criança, ela vai para a vida. E ela vai cometer uma delinquência na vida, para no fim dizer para os pais: a vida inteira eu chamei vocês para olharem para mim, e vocês nunca olharam para mim. A delinquência nada mais é do que um ato de desespero de uma criança ou de um adolescente, que por não ter o olhar de um pai e de uma mãe, comete um ato para ser interditado, e para que alguém barre a conduta dele, para que alguém olhe para eles. É isso que acontece, tá? Então, assim, você é pai, você é mãe, o que você precisa fazer? Assumir a postura de ser pai, de ser mãe, assumir a postura de ser pai, de ser mãe, e ser de verdade alguém que seja um sacerdote do seu lar, que compreenda o que está acontecendo dentro da vida do seu lar, com quem o seu filho anda, como você precisa proteger os seus filhos. Olha uma estatística que eu li, que eu falo para você. Um jovem pode ver anualmente na televisão cerca de mais de 15 mil imagens de relações sexuais, direta e indiretamente, com mensagens sobre a sexualidade. Isso quer dizer que durante a sua formação de adolescência, entre 13 aos 20 anos, ele terá visto cerca de 100 mil mensagens sobre sexo por meio na mídia. E a vasta maioria sobre homossexualidade, adultério, lesbianismo e troca de casal. Isto entrou na mente do jovem adolescente, que no futuro só irá viver o que ele viu durante toda a vida. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, para a gente pensar e concluir e trabalhar esse tema da pornografia, a importância de pensar sobre pornografia e como proteger nossos filhos. Você precisa vigiar, saber, se inteirar, participar, conversar, se envolver com a sua casa, com o seu lar, com seus filhos, assumir verdadeiramente o controle da sua casa, ser participativa na sua casa, e mais do que nunca, você precisa ter a consciência de que Deus deu para você filhos, filhas, netos e netas. Você não pode terceirizar a educação sexual dos seus filhos. Quero orar por você,
e pedir que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos falar mais disso, mais assuntos sobre pornografia, mas quero pedir que Deus dê a você direção, orientação, e você sabe o que deve ser feito. Você sabe como deve atuar. Você sabe a importância de participar mais ativamente da vida da sua casa e do seu lar. Você precisa assumir o controle da sua casa. Você precisa tomar medidas importantes para evitar sérios problemas de pornografia e problemas futuros na vida dos teus filhos por falta de cuidado. Vamos orar? Meu Pai bendito, meu Pai amado, quero orar por cada um que ouve, que assiste essa live. Quero pedir que a tua bênção venha sobre cada vida e quero pedir a tua direção, orientação, para que cada pai, cada mãe assuma verdadeiramente a sua posição de pai, de mãe, sem terceirizar a educação sexual dos filhos e que possa justamente e poderosamente acolher, participar, atuar, se envolver e ser um canal para edificar o seu lar na graça de Deus. Abençoe cada família, abençoe cada lar, cada família aqui presente. Eu peço, eu oro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Você que começou a assistir agora, você pode voltar ao começo, assistir de novo, compartilhe com amigos seus. Nós vamos falar mais vezes sobre esse assunto. Nós temos muitos temas importantes a pensarmos, a conversarmos sobre esse assunto, tá bom? Deus te abençoe, grande abraço, obrigado pelo seu carinho, até mais.